Bom, galera, continuando nossa quarta aula, a aula sobre saída, agora falando da linguagem C, nós vamos falar sobre a anatomia de um programa, ou seja, como é que ele vai funcionar, né, de acordo com o código dele. Aqui eu tenho um exemplo de uma tirinha, né, talvez não dê pra ver daí, vocês veem no slide quando vocês baixarem no computador. Eu tenho aqui um rapaz, esse rapaz ele executa um código Hello World, ou seja, o código Olá Mundo. E o mundo responde Olá Stan. Ou seja, ele olha assim pro lado pro outro, caramba, o mundo falou comigo e ele fica louco. É basicamente o destino de qualquer programador, fica louco, normal, já é do nosso cotidiano. E aqui no site www.helloworldexample.net a gente consegue ver vários exemplos de Hello World, ou seja, o código Olá Mundo, o código assim, introdutório naquela linguagem de programação, o código que você justamente vê a função de saída dele, e você consegue ver em qualquer linguagem, qualquer linguagem não, tem várias linguagens lá. E esse aqui é o exemplo do código Hello World na linguagem C. Eu tenho aqui dois includes, que eu vou falar sobre eles. Eu tenho aqui o int main, tenho um printf, tenho o system pause, tenho o return, vou falar sobre cada um deles, né? Mas o que importa é isso. Isso aqui faz com que seja impresso na minha tela Olá Mundo. Bom, agora a anatomia de um programa em C. O programa em C ele tem três blocos distintos. Ele tem aqui o início, o meio e o fim. Ou seja, no início eu vou ter a inclusão de bibliotecas. Eu vou falar mais sobre elas na última parte da aula 4, que é justamente a parte prática que a gente vai estar codificando. Vou falar sobre a biblioteca stdio, o Standard Input Output, que é a biblioteca padrão de funções de entrada e saída da linguagem C, e a stdlib, a Standard Library, que é justamente uma biblioteca com diversas funções, só a gente lendo a especificação dela, a documentação dela, para poder saber melhor dela. E nela contém aqui, contém uma coisa que eu vou utilizar, que é o System Pause, mas que eu vou utilizar lá na prática, vocês vão ver isso na prática. Bom, tem aqui também o meio, que é justamente onde eu vou utilizar esse espaço para definir variáveis, funções, procedimentos que a gente vai aprender ao longo do curso. E no fim eu vou ter a função principal do programa, que é a função main. E aí a gente vai entender mais ou menos como é que funciona isso aí na prática. E aí eu vou ter aqui o código que eu vou utilizar no meu programa, porque essa função main aqui é a função padrão do programa. E eu vou ter um return zero, que a gente vai também entender por quê. O ponto e vírgula ele é extremamente importante em qualquer linguagem praticamente que utiliza ponto e vírgula, ele tem o mesmo escopo. Por exemplo, eu tenho um programa que ele inicia aqui, ele vem aqui todo o código dele e termina aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma linha que faz uma coisa, aqui eu tenho uma linha que faz outra, eu tenho uma linha que faz outra. Todas elas devem terminar com ponto e vírgula. Se eu colocar duas linhas aqui e não colocar ponto e vírgula nessa, isso aqui é uma continuação desse código, ou seja, isso aqui ele vai continuar aqui. E agora o abre e fecha chaves. Isso aqui serve para delimitar um bloco de código na linguagem C. Por exemplo, eu tenho aqui uma função ou um bloco de código que ele inicia com a chave, né? Ou seja, eu tenho aqui uma função tal e aqui eu tenho uma chave e eu delimito aqui com fecha-chave. Ou seja, todo esse código daqui ele pertence a isso de cá. Tanto que se eu, por exemplo, colocar uma função aqui, um bloco de código, e abri-lo, e eu chegar aqui, abri-lo novamente, um novo, né? Dentro desse, ou seja, alinhado, colocar instruções aqui, e fechar uma vez, e fechar outra, esse fechamento de cá pertence de cá, enquanto que esse fechamento daqui pertence a essa abertura. E isso daqui pertence a essa chave maior. Ou seja, facilmente conseguimos delimitar blocos de código na linguagem C com abre e fecha chave. Isso a gente vê, por exemplo, na função main. A própria função main, se a gente retornar aqui, a gente consegue ver que ela começa aqui com esse abre chave e ela termina aqui com esse fecha chave. Indentação também, algo importantíssimo, ela dá clareza e legibilidade ao código
né, digitado. Por exemplo, pode ficar pequeno, mas vai dar para a gente chegar aqui. Isso aqui é um código indentado. Ou seja, o que é um código indentado? Ele tem um espaçamento aqui à esquerda de acordo com a hierarquia do bloco que ele pertence. Aqui, por exemplo, ficou difícil de ver, mas eu vou refazer. Eu vou fazer um código sem indentar e um código indentando. Eu tenho aqui uma função, tenho outra, tenho aqui várias execuções e eu abro um aqui. Eu não vou poder colocar esse aqui. Eu tenho que dar um espaçamento para dizer, para mostrar que essas três operações pertencem a essa operação. Ou seja, eu dou um espaçamento de 2, 4, 8 linhas. Vai de acordo com sua preferência. E fecho, né? Então, isso aqui, espaçado, pertence a isso. Ou seja, aqui, ó, eu tenho hierarquia, aqui eu abro outra hierarquia, aqui eu abro outra, né? Cada um, ó. Enquanto que aqui o código todo à esquerda fica muito ilegível, fica muito difícil, custoso de você ler, de você dar manutenção no código. Além de ser uma péssima prática de programação. E já falando especificamente da linguagem C, as funções de saída da linguagem C. Eu tenho o printf e tenho o puts. Qual é a diferença de cada um? Printf, print de imprimir, f de formatado. Ou seja, eu consigo imprimir de forma formatada textos na tela, textos, números, e neles eu incluo variáveis, incluo posições de vetores, e se tiver a ver, né, a operação matemática, se tiver a ver durante o tempo, isso a gente não vai ver agora. E a puts, ela é semelhante à printf, só que eu não consigo encaixar variáveis, eu consigo imprimir apenas textos. E put, de colocar S de string, put string, ou seja, colocar um string, colocar um texto. A gente vai aprender nas próximas aulas que string é um texto. Esse texto aqui ele vai ser um texto legível, um texto literal na tela. E ele, ao imprimir, ele vai descer uma linha. Ou seja, se eu imprimir print, colocar vários prints, ele vai imprimir todos seguidos. Enquanto se eu colocar puts, ele vai colocar, vai imprimir uma linha, ele vai imprimir um texto e desce uma linha, vai imprimir o texto e dessa linha. E a estrutura dele, a estrutura do printf, eu tenho que escrever printf, parênteses, o texto que eu quero delimitado por aspas duplas, não pode ser simples, e aqui eu vou ter uma vírgula com os parâmetros que eu vou ter, que a gente vai aprender futuramente, não vai isso agora. Enquanto que o puts, eu simplesmente coloco puts, abro parênteses, coloco o texto delimitado por aspas duplas, fecho parênteses e dou um ponto e vírgula. E também no printf, fecho parênteses e boto ponto e vírgula. E os parâmetros, né, como já falei, aqui vão ser variáveis, posições de vetores, atributos, né, de registro, a gente vai ver isso no meio do curso, né? E a gente também vai ver ali na parte prática, no final da aula, o que é o /n, barra invertida n, que é assim, ó. Quando você coloca um barra invertida n, você desce uma linha. Ou seja, você não precisa imprimir, você não precisa usar o puts para descer uma linha. Você pode colocar um barra n no meio do texto de printf que ele vai descer a linha. E os comentários também utilíssimos na programação, não só na linguagem C, mas em todas as linguagens que possuam comentários, você consegue colocar textos no seu código que não vão ser lidos, ou seja, texto para informação, texto para observação, ou então texto para isolar uma parte do código que você não quer que seja compilado. Por quê? Por exemplo, se eu colocar aqui um texto, uma linha de instrução que inicie por // e aqui eu coloco ela vai ser ignorada pelo compilador, ela não vai ser compilada, ou seja, ela serve apenas para indicação, para você colocar um texto, uma redação, um cabeçalho, uma nota de autor, uma nota de observação no código. Então, os comentários eles são utilizados para isso. E eu posso ter um comentário que utiliza apenas uma linha, eu coloco 2 barras, enquanto que se eu colocar um que seja assim, um que eu coloque com barra asterisco, eu começo a escrever aqui, desço uma linha, desço outra. Enquanto eu não terminar com asterisco barra, ele não vai terminar o comentário. Então eu posso escrever um texto, um livro dentro do meu código, que ele não vai ser compilado. Quando você compilar o arquivo, ele vai ignorar toda essa parte e o código vai ter lá textos personalizados para você fazer alguma observação no seu código.